E aí, galerinha do 7º ano, beleza? Pura, sem mistura? Professor Rogério com vocês aqui do Instituto Educacional Elinho, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre muito bem, galerinha do bem. Pessoal, é o seguinte, ó, hoje nós vamos estudar aqui capítulo 7, beleza? Livro de gramática da página 83 até 87. Ou seja, são as atividades, certo? Vamos corrigir a atividade aí do livro de gramática do capítulo 7. Tranquilo? Muito bem. Galerinha, é o seguinte, ó. Primeira questão aí diz assim, ó. Leia o quadrinho a seguir e responda às questões propostas. Aí tá o quadrinho, ó. Não temos verba para o esporte. Aí o outro diz, né? Não temos grana para apoiar os atletas. Aí a outra aí vem e diz, ó. Não podemos investir em modalidades olímpicas. Beleza. Aí o cara fez todo o esforço, conseguiu a medalha. Aí os que negaram apoio dizem, ó. Uhul! Esta medalha é nossa. Será? Vamos lá. Letra A diz assim, ó. Em grupo com alguns colegas, analise o sentido desse quadrinho. O sentido é mais ou menos esse aqui, pessoal. O quadrinho aborda ironicamente a difícil situação enfrentada por atletas que necessitam de patrocínio para continuar treinando e competindo, inclusive em eventos internacionais em que representam o país, mas não conseguem apoio. Apesar disso, enfrentando as dificuldades, muitos deles chegam a ser premiados nessas competições. E as mesmas pessoas que lhes negaram apoio se sentem também premiadas, certo? Então isso aí é mais ou menos o sentido aí daquela conversa, certo? Muito bem. Galerinha, eu vou aqui agora abrir o outro. Certo. Vamos lá. Letra B agora, ó. Imagine que o atleta do quadrinho foi visitar mais um empresário em busca de patrocínio. Após ouvir seu pedido de apoio, esse empresário começou sua resposta da seguinte forma: não possuímos. Aí como esse empresário poderia ter completado a frase, né? Poderia completar essa frase. Aí você pode usar a sua imaginação, beleza? Mas aqui tem uma sugestão de resposta, né? Tem uma sugestão de resposta aí. Sugestão de resposta é o seguinte, ó, não possuímos recursos para investir em atletas, certo? Não possuímos recursos para investir em atletas. Aí você pode modificar alguma coisa aí também, certo? Aqui é só uma sugestão. Letra C, ó. Como se classifica gramaticalmente o termo que completa essa frase? Ó, o termo que completa a frase é esse aqui, né? Ó. Recursos para investir em atletas. Galera, é o seguinte, ó, você tem que se lembrar do que nós estudamos lá sobre objeto direto e indireto, essas coisas, né? Aí observa um detalhe, ó. Certo? Você tem aqui, ó, não possuímos, né? Ó. Aqui é só a partícula de negação, possuímos é o verbo, beleza. Aí se a frase tiver só assim, ó, não possuímos, aí você automaticamente iria perguntar o quê? Ó? Não possuímos o que, professor? Ó, o que, né? A resposta: recursos para investir em atletas. Essa resposta aqui, pessoal, tem preposição? Não. Se não tem preposição, é objeto direto, certo? Objeto direto. Porque quando tem a preposição, é objeto indireto. Mas como não tem a preposição, é objeto direto, certo? E a resposta da letra C, ó. Como se classifica gramaticalmente o termo que completa essa frase? Objeto direto. Beleza? Como não tem preposição. Se tivesse preposição no complemento, né, no objeto, então seria objeto indireto. Beleza? Lembrando que complemento e objeto são a mesma coisa. E possuímos é um verbo transitivo direto. Como o objeto é direto, o verbo também é transitivo direto. Beleza? Muito bem. Então letra C aí também contemplada, né? Como se classifica gramaticalmente o termo que completa essa frase? Objeto direto. Beleza? Vamos voltar para cá.
Letra D, ó. Tendo em vista as categorias de verbos que estudamos nesse capítulo, como se classifica os verbos ter, poder e ser empregados no quadrinho? Ó, no quadrinho tem aqui, ó. O quadrinho, ó. Não temos, né? Não temos verba. Ó, se você for analisar todos os verbos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar os 3 aqui pra gente analisar, ó. Certo? Seguinte, ó. Se você for analisar aqui, ó, não temos, né? Aí tá aqui a expressão negativa e o verbo, né? Aí você pergunta, não temos, professor, mas não temos o quê? Né? Ó, não temos o quê? Aí o verbo para o esporte. Então, se você observar, o que é que a questão está querendo lá? Está querendo o objeto, é? Cadê? Letra D, né? Categoria de verbos, estudamos, né? Como se classificam os verbos, né? Então você tem que descobrir o verbo. Antes você descobre o objeto, que é o complemento, depois você vai saber automaticamente qual é o verbo. Beleza? Então vamos lá. Ter é o verbo ter, poder e ser, né? Pronto. Aí tem aí, ó, não temos. Então o verbo ter você vai perguntar, ó, se o cara disser só assim, não temos, aí você não temos o que, ó? Verba para o esporte. Então esse objeto aqui é objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição, né? Se tivesse preposição era indireto. Se o objeto é direto, então o verbo aqui é verbo transitivo direto. Aí de novo, não temos grana para apoiar os atletas. Verbo ter, mesma coisa, ó, não temos o que? Grana para apoiar os atletas, certo? Então o objeto é direto, então o verbo é transitivo direto. Qual é o outro verbo? É poder, né? Aqui embaixo, ó, não podemos, tá vendo? Não podemos investir em modalidades olímpicas, certo? Esse bicho tá na frente aí, mano. Ah, mas ficou na frente mesmo. Beleza. Mas dá pra você ver aí, ó, não podemos investir, ó. Aí você diz, não podemos o quê, professor? Não podemos o quê? Né? O quê? Aí, resposta, investir em modalidades olímpicas. Esse investir em modalidades olímpicas é o objeto direto, porque não tem preposição. Então o verbo automaticamente é um verbo transitivo direto. Beleza? Então ó, o verbo ter e poder é um verbo transitivo direto, né? Qual é o outro verbo lá que ele disse? Verbo ser, né? Vamos ver onde é que está o verbo ser aqui. Aqui, ó, verbo ser, né? Ó. No verbo ser, no verbo ser aqui, ó, que é esse é, né? Ó, esta medalha é nossa, né? Então, ó, se você observar nesse contexto, ó, esse nossa aqui, ele está sendo atribuído ao sujeito, não? O que é nossa? Esta medalha. Aqui é o sujeito, ó. Sujeito. E o nossa, aí ele está aqui agindo como um predicativo, né? Predicativo do sujeito, certo? Então é uma característica, né? É um atributo do sujeito. Quando isso acontece, o verbo, pessoal, é um verbo de ligação. E nós até estudamos uma siglazinha para lembrar dos principais verbos de ligação, né? Lembram? Se, pé, fi, co, pa, to, né? Ó. Se, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se. Ó, o verbo ser, não é? Ó. O é tá no verbo ser aqui, ó. Verbo ser. Beleza? Esses são os principais, não são todos. Porque você tem que analisar também o contexto. Como é que eu identifico um verbo de ligação, professor? Se não for um desses aqui. Bom, você vai analisar o contexto. Se o complemento aqui, o que você pensa que é o complemento verbal, que é o objeto, for uma característica ou um atributo do sujeito, aí nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, nesse caso, o verbo é de ligação.
porque ele está só ligando o sujeito ao seu predicativo. Ou pode ligar também o objeto ao seu predicativo, porque existe o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto também, certo? Então tem que analisar aí o verbo. E nesse caso aí o verbo ser é um verbo de ligação. Beleza? Vamos analisar aqui a resposta. Os verbos ter e poder são transitivos direto, tá certo? Já o verbo ser é um verbo de ligação. Beleza? Muito bem. Vamos para outra aqui, ó. Questão 2. Classifique os verbos dos períodos segundo a indicação abaixo. Pronto, galera. Aqui é o seguinte, ó. Número 1, para verbo intransitivo. Só relembrando, né? Só relembrando aí. O que é um verbo intransitivo? O verbo intransitivo, ele não tá assim, NPC, né? N não precisa de complemento, certo? Aqui o verbo transitivo direto, ele precisa de complemento, e esse complemento ele tem que ter uma preposição. Beleza? O verbo transitivo direto, ele precisa de complemento, só que é sem preposição. Beleza? E o verbo de ligação, ele não existe essa ideia de complemento verbal, porque não está complementando o verbo. Ele está atribuindo, né? Aqui é um atributo. Atributo. O verbo de ligação, ele liga o sujeito ao seu predicativo. Vamos colocar assim, né? O verbo de ligação, ele liga o sujeito ou o objeto, né? O objeto ao seu predicativo. Se lembra, pessoal, predicativo é um atributo, é uma característica. É como se fosse um adjetivo, né? Certo? Então, só para relembrar aí, beleza? Então, vamos lá. Ó. Letra A já começa. Ó. Os artesãos fabricavam enfeites e cestos. Ó. O verbo, fabricar, né? Fabricavam o quê? Enfeites e cestos. Então, objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Número 3. Ó. Letra B, ó. Eles não produziam lixo. Ó. Verbo, né? Aí você vai dizer, eles não produziam. Mas não produziam o quê? Lixo. Objeto direto, porque não tem preposição. Então o verbo é transitivo direto. Beleza? Letra C, ó. Esses pacientes precisam de medicação. Aí você vai até o verbo aqui, né? Aí pergunta, que é o verbo. Beleza. Aí esses pacientes precisam. Se não tivesse o final da frase, né? Esses pacientes precisam. Aí precisam de quê, ó? De medicação. Aí aqui eu já tenho a preposição. Se eu tenho a preposição, pessoal, o objeto é indireto. Objeto indireto. Eu tenho a preposição aqui, ó. O D, né, ó. Preposição. Se eu tenho a presença de uma preposição, o objeto é indireto. Se o objeto é indireto, o verbo é transitivo e indireto. Número 2, ó. Transitivo e indireto. Certo? Vamos pro próximo aqui. Deixa eu fechar esse, fechar esse. Fechar esse. Tô fazendo diferente hoje aqui, galera. Tô testando uma nova ferramenta, certo? Aí, vamos lá. Parou na letra D, né? Letra C. Vamos pegar esse aqui agora. Testando aqui essa ferramenta nova aqui. Tô achando legal essa daqui. Eu acho bom testar umas coisas diferentes aí, uns programas novos para poder ir adaptando, né? Muito bem. Muito bem, meu bem. Bem. Ó, letra D, né, ó. Rapaz, sai esse bicho aqui, mano. Eu vou fechar isso aqui, pera aí. Calma aí, viu? Agora vai. Peguei você. Vamos lá.
Ó, galera, aqui é o seguinte, ó. Letra D, né, ó. As margens do rio estavam sujas. Estavam. Olha o verbo estar aqui, ó. O verbo estar é o verbo de ligação, né, não? Número 4, ó. Lembra lá das alternativas, ó? Número 4, verbo de ligação, certo? Por que é um verbo de ligação, professor? Porque ele está só ligando, ó, o sujeito, ó. Quem é que estava sujo? As margens do rio. Aqui é o sujeito, ó. Sujeito. E sujas aqui, pessoal, é o predicativo. Predicativo é só uma característica, entendeu? É um predicativo do sujeito. É uma qualidade do sujeito, ou mesmo que seja um defeito, é uma característica, né? É um atributo do sujeito. Então esse verbo aqui está só ligando um ao outro. Se eu tirar o verbo, presta atenção aí, se eu tirar o verbo, fica, ó, as margens do rio sujas. Beleza. Você consegue entender mais ou menos, né? Você só não consegue entender o estado, né? Mas você sabe que as margens do rio ou estavam ou eram sujas, alguma coisa do tipo, né? Você só precisa do verbo de ligação para entender o aspecto daquele predicativo ali, do sujeito. Tá entendendo? Mas você já sabe, se você tirar o verbo de ligação, ó, o sentido fica legal ainda, ó. As margens do rio sujas. Show de bola. Você coloca o verbo só para saber se o modo, vamos dizer assim, como essas margens estavam, se era algo passageiro, se era algo permanente, né? O aspecto verbal, certo? Então tem que ficar ligado nisso aí, ó. Letra E, gostamos do professor de matemática. Ó, o verbo, ó. Gostamos, né? Aí você disser só assim, ó, tira o resto, né? O restante aqui, ó. Gostamos. Aí gostamos de quê? Aí, ó, do professor de matemática. Esse objeto aqui, pessoal, ele tem preposição, ó. Então é um objeto indireto. Beleza? Se o objeto é indireto, o verbo é transitivo indireto. Número 2, ó. Certo? Aí aqui, ó, acredito em você. Se você tirar esse final aqui, ó, fica só acredito. Se você falar para alguém, ei, fulano tal, acredita. Aí você acredita em quê? Ou em quem? Aí, ó, em você. O em é uma preposição. Então aqui o meu objeto é indireto, porque tem preposição. Aí o verbo é verbo transitivo indireto. Porque o objeto é indireto, então o verbo também é indireto. Beleza? Letra G, ó. O lixo sempre traz doenças, ó. O lixo sempre traz, ó. Ó o verbo, ó. Certo? O verbo é trazer, né? Que é o verbo. Aí se você disser só assim, ó. O lixo sempre traz. Aí você, espera aí. O lixo sempre traz o quê? Doenças. Doença é o objeto direto, porque não tem preposição. Então o verbo é transitivo direto. Número 3. Letra H, ó. As árvores e as plantas cresceram. Ó o verbo, ó. Aí se você disser assim, fulano tal, as árvores e as plantas cresceram. Você vai perguntar alguma coisa a ele? Cresceram o quê? Cresceram o quem? Hã? Cresceram de quê? Cresceram aonde? Você vai precisar fazer alguma pergunta? Cresceram como? Você precisa fazer alguma pergunta para entender? Não. Só precisa saber que as árvores e as plantas cresceram. Pronto. Então isso aqui é um verbo intransitivo, pessoal. Que ele não precisa de complemento, não precisa transitar, não precisa continuar para entender. Você já entendeu a frase, certo? Letra I, ó. Todos os jogadores pareciam cansados, ó. Que é o verbo. Aí você diz, professor, pareciam o quê? Pareciam cansados. Então aqui é objeto direto, então o verbo é transitivo direto. É errado, viu? É erradíssimo. Você tem que ficar ligado. Pareciam, ó, já tá dentro lá do sepeficopato, não dá não? Sepeficopato. Aqui são os verbos de ligação, né? Ó? São os verbos de ligação. Ó. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, ó. Parecer e tornar-se. Então aqui já faz parte dos meus principais verbos de ligação. Ó. Parecer, né? Professor, pode ter casos em que algum verbo de ligação desse aí não esteja agindo como verbo de ligação? Bom,
Tem que analisar com bastante cuidado o contexto. Pode ter uma pegadinha, né? Então você tem que analisar o contexto. Aqui, se você tirar o verbo, eu geralmente, pessoal, eu costumo fazer assim, ó, um macetezinho, ó. Eu tiro o verbo e ler a frase, ó. Todos os jogadores cansados. Opa, peraí. Então, cansados tá aqui agindo como um atributo, não é não? Um atributo do sujeito, ó. O sujeito não é todos os jogadores? Aqui é o sujeito. Então, esse cansados está muito parecido com o atributo, ó. Todos os jogadores cansados. Certo? Então você consegue até entender o sentido aí sem o verbo. Então esse verbo aqui ele está só ligando. Tá entendendo por que é verbo de ligação? Ele está só ligando o sujeito ao seu predicativo. Predicativo do sujeito, porque é um atributo do sujeito. É diferente, pessoal, de um verbo, por exemplo. Ó, vamos analisar essa letra J aqui, ó. Você gosta de esporte competitivo? Ó. O verbo é gostar, né? Ó. Que é o verbo. Aí vamos analisar, ó. Se eu apagar isso aqui, ó, disser para você só assim, ó, você gosta, aí você, pera aí, gosta de quê, professor? Aí, ó, de esporte competitivo. Esse complemento foi necessário. Então aqui é um objeto indireto porque tem preposição, né? Agora vamos fazer a jogadazinha de tirar o verbo. Tira esse verbo aqui, ó. Você de esporte competitivo, tu não entende nada, né? Se tu tirar o verbo. Diferente do verbo de ligação. O verbo de ligação, se você tirar ele, você tirá-lo, você vai entender, ó, todos os jogadores cansados. Você entendeu? Você precisou do verbo só para ligar esses termos. Por isso que se chama verbo de ligação. Já o verbo transitivo ou intransitivo, se você tirar o verbo, você não entende. Ó. Você de esporte competitivo. Como assim? Tem que ter o verbo para você entender, começar a entender a coisa. Aí se você colocar só o verbo, você gosta. Não, pera aí, ainda não entendi, né? Mesmo com o verbo, ainda não entendi. Então você faz a pergunta, de que ou de quem, né? Aí de esporte competitivo, foi a resposta. Então, como eu tenho a preposição, esse complemento é indireto. É um objeto indireto. E o verbo é transitivo indireto. Pessoal, pega esse macete, certo? Tira o verbo. Tira o verbo e lê a frase sem o verbo. Beleza? Se você conseguir entender sem o verbo, você vai dizer, pera, então esse verbo aí vai só fazer uma ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Ou entre o objeto e o seu predicativo. Agora, se você tirar o verbo e não entender nada, aí não pode ser verbo de ligação. Vai ter que ser um verbo transitivo, que está ajudando na compreensão. Certo? Beleza. Se liga nesse macete aí. Isso ajuda muito a você identificar a coisa. Ó, a letra K. Ó. Ele sempre come frutas e cereais no café da manhã. Ó o verbo comer, né? Ele sempre come. Aí, come o quê? Frutas e cereais no café da manhã. Esse complemento não tem preposição, então é direto. Então o verbo é transitivo, direto também. Beleza? Letra L, né? Ó, Márcia pratica atividade física desde os 4 anos de idade. Cadê o verbo? Praticar, né? Ó. Certo? Então, aqui é o sujeito todinho, né? O sujeito. Certo? Aí, ó, Márcia pratica. Se eu apagasse o restante, ó, você não entender, né? Márcia pratica. Pratica o quê, professor? A atividade física. Desde os 4 anos de idade. Então, o meu tem um complemento aqui. Eu precisei de um complemento para entender. E nesse complemento aqui eu não tenho preposição, né? No início aqui, ó. Então, não tenho preposição ligando o sujeito ao complemento, né? O verbo ao complemento. Então, se eu não tenho preposição, é porque houve a comunicação direta, o complemento direto. Então é objeto direto. E o verbo é transitivo direto. Agora faz aquele macetezinho lá, ó. Tira o verbo para tu ver se dá certo para ser de ligação, ó. Márcia, atividade física desde os 4 anos de idade. Tu entendeu alguma coisa? Não. Então não pode ser verbo de ligação. Se lembra, o verbo de ligação, se você tirar o verbo, você consegue entender o sentido. Você vai colocar o verbo só para ligar, para mostrar assim o aspecto verbal daquela oração, certo? Mas você consegue entender o sentido da frase sem o verbo. Sim, certo? Se esse verbo for apenas um verbo de ligação. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos continuar aqui. Letra L, não foi? Nós paramos. L. Aí tem agora M, N, O, P, né? Vamos lá.
OP, né? Pera aí. Aqui. Ih, doideira é essa, rapaz? Aí, agora deu. Ó, letra M, ó. Sempre nadei, ó, o verbo. Ó. Você precisa de alguma coisa para entender se ainda aqui alguma coisa? Você não precisa de mais nada para entender, né? Então, o verbo intransitivo. Beleza? Não precisa. Nadei. Nadei o quê? Nadei de quê? Nadei como? Não precisa mais. Já entendeu? Nadou, nadou, né? Certo? Letra N, ó. Você evita excesso de gordura, ó. Verbo evitar. Aí se eu disser só assim, ó. Você pode fazer primeiro o teste, né, ó. Tira o verbo para ver se é de ligação. Você é excesso de gordura. Entendeu alguma coisa? Não. Então não pode ser verbo de ligação. O verbo de ligação, se você tirá-lo, você entende. Porque ele está só ligando, né? O sujeito ao predicativo. Mas se você tirar o verbo e não entender, aí ele não é de ligação, não. Ele tem que ser transitivo ou intransitivo. Aí vamos lá, ó. Já sei que não é de ligação, então você evita, que é o verbo. Aí evita o quê? Excesso de gordura. Aí esse complemento tem preposição? Tem, professor, bem aqui, ó. Mas, meu anjo, essa preposição não está ligando o verbo ao complemento. Entendeu? Ele está simplesmente dando uma característica ao tipo de excesso aqui, ó. Certo? Você evita excesso aí, de gordura, certo? Muito cuidado. E essa preposição que ela não vai valer para identificar se é transitivo direto ou indireto. Beleza? Porque ele não está ligando o verbo ao complemento. Ele está aqui dentro do complemento ligando um termo a outro. Então, muito cuidado com isso aí, para não dar esse vacilo. Essa preposiçãozinha tem que estar aqui, ó. Se fosse assim entre o verbo e o complemento, aí tudo bem. Mas não está entre o verbo e o complemento. Está lá dentro do complemento, tendo outro papel. Beleza, então, ó, como eu não tenho a preposição ligando ali, então tem um objeto direto e o verbo é transitivo direto. Letra O. As pessoas escolhem suas atividades físicas de acordo com suas preferências. O verbo escolher, né? Aí vamos tirar o verbo para ver se é de ligação. Ó. As pessoas, suas atividades de acordo com suas preferências. Professor, entendi, foi nada. Então não pode ser de ligação. Porque ele não está só ligando, ele está dando sentido. Certo? Se ele estiver só ligando, ou sujeito ao predicativo, ele é de ligação. Mas se ele não está só ligando, ele está dando sentido, aí ele não pode ser de ligação, ele é transitivo ou intransitivo. Então vamos lá, as pessoas escolhem. Escolhe o quê? Suas atividades físicas de acordo com suas preferências. Então, muito cuidado. Ó. Eu tenho preposição ligando o verbo ao complemento? Não. Eu tenho aqui um pronome possessivo, né? Então, se eu não tenho preposição nessa ligação aí, ó, entre o verbo e o complemento, o objeto é direto e o verbo é transitivo direto. Número 3. Ó, se liga que você tem preposição aqui, ó. Tem preposição aqui, mas essas preposições não contam para você avaliar se é direto ou indireto o objeto, beleza? Só conta se ele tiver aqui, ó. Se fosse aqui, ó, as pessoas escolhem de suas preferências, aí esse dia aqui ligando o verbo ao complemento, aí sim daria característica de objeto indireto, beleza? Como esse caso aqui, ó, a prática esportiva necessita, né? Necessita de quê, professor? De acompanhamento profissional. Agora olha a preposição aqui, ó, ligando o verbo ao complemento. Aí agora eu tenho um objeto indireto, né? Objeto indireto, que ele foi ligado ao verbo por meio de uma preposição. Então o verbo é transitivo indireto, beleza? E você pode fazer aquele testezinho. Tira o verbo, necessita. A prática esportiva de acompanhamento profissional. Entendeu nada, né? Se você não entendeu nada, não pode ser de ligação apenas, né? O verbo não é apenas de ligação. Ele é ou transitivo ou intransitivo. Muito bem, galera. E vamos continuar, né? Continuar. Essa página aqui foi. Deixa eu abrir a outra. Beleza. Essa aqui eu fecho. Vamos para a questão 3. Ó. Como vimos, o verbo de ligação é aquele que, sendo praticamente vazio de conteúdo significativo, tá vendo aí, ó? Ele é praticamente vazio.
Praticamente, não é totalmente, mas é praticamente vazio de conteúdo significativo. Você viu que quando nós tiramos o verbo de ligação, você consegue entender, né? Você não tem o entendimento completo, total, mas você consegue até entender. Então aquele verbo de ligação, quando ele entra na frase, ele vai complementar o sentido. Em que ideia, né? Em que sentido? De dar o aspecto verbal daquela oração, certo? Olha aqui, ó. Tem a função de ligar um sujeito, um objeto a um atributo, né, chamado de predicativo. Já falei isso aí também. Pensando nisso, identifica os períodos em que há verbo de ligação. Então você vai identificar aqui onde é que tem verbo de ligação, né? Deixa eu ver se dá para fazer aquela fotozinha lá, tal, com todos. Não dá de uma vez, né? Mas faz de duas vezes. Deixa eu até aumentar para ficar melhor de analisar aqui. Aqui acho que fica melhor. Até a letra E. Muito bem, meu bem. Vamos lá, galera. Ó. Seguinte, letra A. Ó. Os vendedores andavam pelo calçadão. Show de bola. Não é de ligação, né? Se eu tirar, ó. Vamos tirar ele, ó. Os vendedores pelo calçadão. Vixe, professor, ficou estranho, né? Ficou estranho. Ó, tu tá vendo o macetezinho? Tirar o verbo pra tu ver, ó. Os vendedores pelo calçadão. Entendi? Foi nada. Então esse verbo ele é necessário para dar o entendimento. Então se ele é necessário para dar o entendimento, ele não é de ligação. Ele é ou transitivo ou intransitivo. Show de bola. Beleza? E aqui nesse caso, pessoal, ele é transitivo indireto. Por quê? Porque o objeto é indireto, ó. Andavam por onde, professor? Por onde, ó? Por mais o, né? Pelo calçadão, certo? Então aqui tem uma preposição, ó. Por. Lembra das preposições com P? Para, per, perante, por. Para, per, perante, por. Aí aqui, ó, letra B, ó. Os vendedores andavam preocupados. Macete, tira o verbo. Os vendedores preocupados. Tu tá vendo aí como ficou legal? Tu consegue entender os vendedores preocupados. Então, preocupados é um atributo do sujeito, os vendedores. Entendeu? Então esse verbo está só dando assim o aspecto verbal da oração. Qual o aspecto verbal? Que eles andavam, eles estavam preocupados. Você está vendo que esse verbo de ligação aqui, ele tem o sentido de estar. Estar. Ó, os vendedores estavam preocupados. E estar é um dos verbos de ligação. Lembra lá da sepeficopato? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer e tornar-se. Então, verbo de ligação. Ó. Olha o outro. Hoje em dia, vírgula. Você já percebe que essa parcela aqui ela está fora do lugar tradicional, né? Não está errado. Mas ela poderia ir lá para o final. As pessoas vivem preocupadas hoje em dia. Quando tem essa vírgulazinha aqui, quer dizer que não está seguindo aquela sequência padrão. Não é que está errado, mas não está seguindo a sequência padrão de sujeito, né? Mais o complemento, né? Vamos dizer assim, mais o objeto, certo? Mais o predicado, né? Sujeito mais predicado. Não está seguindo essa ordem. Não é que está errado, que o predicado pode vir antes, não tem problema, mas não está seguindo, né? Quando vem essa vírgulazinha aqui, ó. Porque entre o sujeito e o predicado não tem vírgula, né? Tem vírgula se você modificar alguma coisa. Mas vamos lá, ó. Hoje em dia, vírgula. As pessoas vivem preocupadas. Tira o verbo. Ó, hoje em dia as pessoas preocupadas. Opa, peraí. Eu entendi que preocupadas é um atributo do sujeito, não é não? E esse verbo ele está só me dando o aspecto verbal da oração. Quer dizer que elas vivem, elas estão preocupadas. Ah, tá entendendo aí, galera? Então, verbo de ligação também, certo? Ó, aqueles alunos vivem no mundo da lua. Se eu tirar o verbo, aqueles alunos no mundo da lua. Peraí, né? Aqueles alunos no mundo da lua? Como assim? Eles estão no mundo da lua? Eles... Tá entendendo? Se você tirar o verbo, você perdeu o sentido total. E no mundo da lua, pessoal, não é uma... Se você olhar esse termo no mundo da lua, não é um atributo dos alunos. Existe esse atributo, existe essa característica de um aluno no mundo da lua? Não, pode ser esquecido, né? Se fosse aqueles alunos esquecidos, aqueles alunos estudiosos, aí era uma característica, era um atributo. Mas aqueles alunos no mundo da lua,
No mundo da lua não é um atributo. Então não tem como ser um verbo de ligação. Se lembra, o verbo de ligação ele liga o sujeito ao seu atributo, que é o seu predicativo. Então nesse caso não é verbo de ligação, certo? Ó, eu tenho a preposição no complemento, então é objeto indireto. Ó. Vivem aonde, professor? Aonde? Ó, aqui eu tenho a preposição, ó, a. Então, ó, ele fez e ligou assim, ó, em o, né? Em mais o, ó. Vivem em mais o, no mundo da lua, certo? Então aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Letra E, ó, aquela moça virou freira. Tira o verbo. Aquela moça freira. Opa, show de bola. Eu sei que a freira é um atributo da moça. É uma característica dela. Entendeu? Então esse verbo está só ligando. Ele está só ligando o sujeito ao seu atributo. Entendeu? Ao seu predicativo. Show de bola, pessoal? Você pode até pensar assim, ó. Esse virou pode ser assim. É freira, não é? Ou tornou-se freira. Ó, o verbo tornar-se, do CPF-copato, tornar-se, ó. Aquela moça tornou-se freira. Ela não virou freira, então ela tornou-se freira. Então você observa aqui, pessoal, que esses verbos de ligação dessa questão não fazem parte daquela lista dos verbos padrões que nós aprendemos, né? O CPF-copato, não fazem parte. Mas são verbos que estão agindo como verbo de ligação. E se você for analisar bem direitinho, você pode até substituir por algum daqueles verbos lá e o sentido vai ser o mesmo. Aquela moça tornou-se, ó, tornou-se freira. Então dá para colocar até o verbo tornar-se aí no lugar. Entenderam aí a ideia? Fica ligado, papai, fica ligado. Letra F, ó. F em diante. Deixa eu ver se dá para colocar logo tudo. Dá. Vamos para cá. Vou colocar logo tudinho aqui. Muito bem, meu bem, meu bem. Vamos lá, ó. Aquela moça virou freira, já foi, ó. O vento virou a canoa. O vento virou. Virou o quê? A canoa. Ah, professor. Aqui é um objeto indireto, né? Não. Professor, mas o a não é preposição? Também é preposição. Mas nesse caso ele está como artigo, ó, do substantivo canoa, certo? Virou a canoa. Aqui ele não está agindo como preposição, certo, pessoal? Porque esse substantivo canoa, ele precisa do artigo, certo? Você não podia dizer o vento virou canoa. Não, virou a canoa. Então, nesse caso, é um objeto direto, viu? Cuidado nisso aí, que é uma pegadinha. Eu não tenho preposição aqui. Esse a não é preposição. Esse a é artigo. Então, fica ligado. Aí eu tenho um verbo transitivo direto, beleza? Show de bola. Aí letra G, ó. A vida tornou-se. Olha aí, ó. O verbozinho tornar-se. Verbo de ligação, né? Tira o verbo. A vida difícil. Ó. Vida difícil. Tá aqui, ó. Um atributo da vida, certo? Dizendo que a vida é difícil, né? Muito bem. O empregado tornou a empresa. Olha aqui, ó, como é legal, ó. Tornou, pessoal, tá no sentido de voltou, né? Retornou. Não tá no sentido literal. Preste atenção nisso também, ó. Se tem o verbo tornar-se aqui, é de ligação. Não, peraí. Olhe se tá no sentido literal. Entendeu? Aqui não tá no sentido literal o verbo tornar-se. Tá no sentido figurado aí, ó. Porque o empregado voltou. Tá no sentido de voltou, retornou. Não tá no sentido literal de tornar-se. Aí você pode dizer, ah, professor, então aqui é um objeto direto, né? Porque eu tenho aqui o a é um artigo, né? Calma aí, ó. Esse a está craseado. O a craseado, pessoal, é a adição, né? É a contração, vamos dizer assim, do a preposição mais o a artigo. Então aqui você tem uma preposição. Se você tem uma preposição, é o objeto indireto. E o verbo é transitivo indireto. Muito cuidado com isso aí, viu? Ó, os policiais estão nas ruas. Aí, estão nas ruas. Aí, professor, o verbo aqui é o verbo estar. Então, é o verbo de ligação. Pera ainda. Analise, né, o contexto. Tenha calma. Tire o verbo. Os policiais nas ruas. Opa, pera aí. Nas ruas é um atributo dos policiais? Não. Se fosse assim, os policiais valentes, os policiais furiosos, os policiais
revoltados, né? Aí era um atributo, né? Dos policiais, era uma característica deles ali. Mas os policiais nas ruas não é um atributo, não é uma característica dos policiais. Então não pode ser um verbo ligação. Se lembre, o verbo ligação ele só liga o sujeito ao seu atributo, beleza? Então aqui eu tenho um verbo. Aí os policiais estão. Os policiais estão aonde? Aonde? Tem uma preposiçãozinha, não tem? Ó. E aqui, ó, na resposta ele tem o em mais o, ó, mais as, na verdade, né? Mais o as, ó, nas ruas. Então eu tenho preposição aqui, ó, no objeto. Então é objeto indireto. Verbo transitivo indireto. É só questão de atenção, pessoal. Vocês estão percebendo aí, né? Letra J. Os policiais estão preocupados com o salário. Olha aí o que eu disse, ó. Tira o verbo. Os policiais preocupados, ó. Preocupados é só um predicativo, o que é um atributo, né? Então, predicativo do sujeito. Então, esse verbo é de ligação, porque ele está só ligando o sujeito ao seu predicativo. Beleza? O peão inexperiente caiu, ó, do cavalo. Tira o verbo. O peão inexperiente do cavalo. Puxa, espera aí. Do cavalo é um atributo do peão inexperiente? Não. Então, você precisa do verbo para ter o sentido. E do cavalo, ó, o peão inexperiente caiu. Caiu de onde? Tem preposição. Objeto indireto. Caiu do cavalo. A resposta aqui tem preposição. Ó, do, que é a preposição de mais o. Certo? Então, tem preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Beleza? Letra L, ó, a professora caiu doente. Peraí. Vamos tirar o verbo primeiro, né? Tira o verbo. A professora doente. Doente, eu posso dizer que é um atributo da professora? É uma característica dela? Posso, professor. Ela quer dizer que ela está doente. Né? Ou ela esteve doente, ou ela, né, adoeceu, nesse sentido assim, né? Então, na verdade, o doente é um atributo do sujeito, a professora. Então, esse verbo está só ligando o sujeito ao seu predicativo, ao seu atributo. E doente aqui é um predicativo, certo? Predicativo do sujeito. Sujeito. E a professora é o próprio sujeito. Aqui, pessoal, que nós chamamos de análise sintática, certo? Porque eu estou analisando a função de cada um desses termos. Eu não estou analisando as classes gramaticais, não. Se eu analisasse as classes gramaticais, seria análise morfológica. Mas quando eu analiso a função das palavras, então é análise sintática. Muito bem. Certinho, certinho. Vamos para a questão 4. Questão 4 diz assim, ó, na nossa comunicação diária empregamos muitas expressões formadas por verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nos períodos abaixo, substitua o predicativo do sujeito por outro de sentido equivalente. Então aqui, pessoal, ó, é muito simples e aqui eu vou passar até mais rápido porque você pode simplesmente pausar o vídeo e copiar, né? Porque você vai só substituir, beleza? Vai substituir aí, ó, o predicativo do sujeito por outro predicativo, né, de sentido equivalente. Ó. Letra A. Aquele aluno não fica quieto nem um minuto. Então aquele aluno é muito agitado, certo? O final da Copa 2014 foi de amargar, ou seja, o final da Copa 2014 foi desolador. Muito bem. Estudar matemática é fogo, não consigo entender. Ó. Então estudar matemática é difícil. Você vai sempre se ligando. Tira o verbo. Ó. Estudar matemática, difícil, né? Beleza. Cadê a letra D? Outro lado aqui. Aqui o outro. Ó. A bandeira do Santa Cruz é de 3 cores. Ó. Então a bandeira do Santa Cruz é tricolor. Beleza? Quinta questão. Ó. Leia estas frases. Lívia é feliz e Lívia está feliz. Você está vendo que o sujeito e o predicativo aí tá a mesma coisa, né? Só está mudando o verbo, que no caso é mostrando o aspecto verbal de Lívia. Se é algo permanente dela, esse predicativo de feliz, felicidade, ou se é algo passageiro, certo? Muito bem. Aí, como você pode perceber na frase 1, né? Frase 1, Lívia é feliz, o falante ao se referir
há uma característica permanente, né? Definitiva do sujeito empregou o verbo de ligação ser. Já nessa frase 2, o está feliz, o falante empregou o verbo estar porque deseja se referir a um estado passageiro do sujeito. E esse traço de sentido passageiro ou permanente corresponde a uma das atribuições do que chamamos de aspecto verbal. Nós estudamos isso no capítulo 1, lembra? Pensando nisso, indique a frase que você empregaria se quisesse dizer que seu cachorro come o tempo todo. Então ele está faminto ou ele é faminto? Ele é faminto, né? Porque é uma característica permanente dele, come o tempo todo, certo? Então, aspecto verbal aí ajuda muito. Vamos para questões de escrita, questão de número 1. Os complementos verbais e a construção de sentidos. Como vimos no capítulo 5, a língua nos oferece inúmeras possibilidades para a construção dos nossos enunciados. Dependendo das nossas intenções, escolhemos termos específicos para alcançar nossos objetivos comunicativos. Pensando nisso, leia atentamente o quadrinho a seguir. Olha, eu estava brincando de futebol, eu estava brincando de vôlei, eu estava brincando de basquete, eu estava brincando de UFC. O menino todo ensanguentado aí, ó. Rasgado, né? Qual o objetivo comunicativo desse quadrinho? Ó? Provocar humor por meio da crítica ao esporte conhecido popularmente como luta livre. Essa crítica fica evidente na sequência de quadros. Ao brincar de futebol, vôlei e basquete, o menino não se machuca, o que não acontece quando ele brinca de lutar, né? Então, qualquer coisa é só você dar uma pausa no vídeo aí e copiar a resposta, certo, galera? Aí vamos lá, ó. Letra B. Pela compreensão global do quadrinho, todos os esportes são saudáveis? Não. Justifique. A leitura do quadrinho, do último quadrinho, mostra o menino ensanguentado, né? Que mostra o menino ensanguentado, deixa claro que o UFC não é um esporte saudável para as crianças. Muito bem. Não pratique o UFC. Como se classificam sintaticamente, tá vendo? Sintaticamente os termos de futebol, de vôlei, de basquete e de UFC? É objeto indireto, pessoal. Por quê? Porque tem a preposição de, ó. Tá vendo? De. Certo? Objeto indireto. Analise atentamente a sequência de quadros. Que mudanças você percebe? Ó? Você percebe, ó, que se mudam apenas os objetos indiretos e o desenho no último quadrinho. Você coloca só a partir daqui, ó. Mudam apenas os objetos indiretos e o desenho no último quadrinho. Beleza? Letra E. Qual a importância dessas mudanças para a construção do sentido do texto? Como o desenho é o mesmo nos 3 primeiros quadrinhos, a mudança... Qual a importância dessas mudanças? Você pode só colocar assim, ó. A mudança do objeto indireto indica que os esportes apontados pelo menino não são perigosos. Já no último quadrinho, a mudança do objeto indireto e do desenho indica que brincar de UFC não é saudável para o menino, considerando seus ferimentos e a consequente expressão de desaprovação da sua mãe. Beleza. Vamos para cá agora, a última páginazinha. Vamos aqui. Certo. Ó, utilizando seu conhecimento de mundo, que é o seu conhecimento a respeito das coisas, né? E observando o contexto, procure preencher as lacunas. O objetivo é enriquecer o texto. Galera, é o seguinte, aqui tem uma sugestão, né, de resposta que o livro deu, mas você pode encontrar outras respostas aí, certo? Então, competir ou ganhar, o que é mais importante? Aí ele vai preencher aí, ó. Praticar, competir, ganhar, perder, disputar, alcançar, atingir, conquistar, etc. Todos esses e muitos outros verbos estão ligados às situações do esporte. Na verdade, a frase muito famosa do Barão de Coubertin, quem inventou os Jogos Olímpicos, o importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas competir. É essencial. Esse entendimento, no entanto, é difícil de entender, de acontecer entre os competidores. Ninguém entra em uma partida de qualquer que seja o esporte para perder. O importante é saber perder. Perder com dignidade, perder com honradez, né, que é com honra. Perder lutando até o final, sendo ético e jogando dentro das regras pré-estabelecidas. Da mesma forma, é fundamental saber ganhar, ganhar por mérito, ganhar por competência, ganhar porque afinal se é melhor do que com quem se está jogando. E nesse caso cabe também ser ético durante o jogo. Portanto, o que de fato importa em um jogo não é perder ou ganhar, muito menos competir. O que importa é a forma como se ganha ou se perde. Entendido aí, galera? Muito bem.
Galerinha, é o seguinte, qualquer dúvida vocês entrem em contato, certo? A atividade de casa de vocês é a do dia 8 aqui, ó. Dia 8. Páginas 139 a 142, já do livro de português, beleza? Quinta-feira, vamos dar início aí ao livro de português. Páginas 139 a 142. Tranquilo? Um abraço, galerinha. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.